Fala pessoal, tudo bem? Satisfação sempre conversar com os amigos. Está no ar o Redação Especial, depois de uma vitória importantíssima para o Grêmio. Vitória que coloca o tricolor na segunda posição do Campeonato Brasileiro. Vitória que dá um pouco de confiança para o jogo da quarta-feira. Vitória com algumas peças que Renato prometeu lá no Rio de Janeiro, dizendo que a fila iria andar. Vamos esmiuçar muito aqui no Redação Especial sobre o pós-jogo de Grêmio e Fluminense 2-1 para o Tricolor. Estamos no ar para KTO, KTO.com, Ótica Star, Central de Imóveis, João Lara Pneus, H Mídia, AFIT, Rafa Sushi e MRV. Lembrando que nós estamos ainda enfrentando aquele pequeno problema, aquela pequena confusão em relação ao canal que nós estamos nesse momento. Por isso que Grêmio e Fluminense, o professor, junto com o César Weiler, transmitiu no canal 2 da Rádio Imortal. Isso mesmo, a partir de hoje começa o canal 2 da Rádio Imortal e por isso que a transmissão foi no outro canal e não nesse que nós estamos agora, nesse pós-jogo muito importante. César Weiler e professor, vitória convincente na opinião de vocês ou não? Satisfação ter vocês aqui. Boa noite, Fabris, boa noite quem está nos acompanhando. Vitória necessária, mais do que tudo, vitória necessária. Vitória que o Grêmio precisava conquistar esses 3 pontos para voltar a uma relação de confiança. Eu quero lembrar aqui, o Grêmio vinha de 2 jogos horrorosos. 2 jogos horrorosos pelo Campeonato Brasileiro, Goiás, Vasco. O Grêmio não conseguia resultado e nem desempenho. Nesse jogo, melhorou bastante porque competiu bastante contra um Fluminense que vem fazendo uma grande campanha no Campeonato Brasileiro. E ainda assim conseguiu resultado. Então a vitória de hoje, os 3 pontos, esse 2-1 contra o Fluminense dentro da Arena, era extremamente necessário para que uma relação de confiança voltasse a acontecer. Eu não estou pouco confiante, eu estou bastante confiante para esse jogo contra o Flamengo. Porque do lado de lá, o Flamengo enfrenta crise. Do lado de lá, o Flamengo enfrenta um momento bastante turbulento. E o Grêmio pode sim se aproveitar desse momento do Flamengo, se competir como competiu aqui no gramado da Arena contra o Fluminense. Se o Grêmio tiver esse nível de competitividade, com, por exemplo, jogadores como Eli, que hoje foi um monstro dentro de campo, se o Grêmio tiver essa vontade, essa garra, essa atitude contra o Flamengo, o Grêmio consegue. O Olímpia conseguiu, senhoras e senhores. O Olímpia conseguiu. Por que o Grêmio não pode conseguir? O Grêmio é mais time que o Olímpia. O Grêmio é mais time que o Olímpia. E por que o Grêmio não pode conseguir contra esse time do Flamengo? O Grêmio pode sim, eu estou bastante confiante e a vitória de hoje era muito mais que qualquer outra coisa necessária. Exatamente, César Weiler, César Fabris, toda a nossa audiência, muito obrigado por estarem aqui com a gente. Os números da partida em si não foram muito favoráveis para o Grêmio, mas se a gente for pegar a tônica do Grêmio nesse Campeonato Brasileiro, a gente vai perceber que, na verdade, o Grêmio consegue os resultados quando tem números piores. Como assim números piores? Não, tô falando de posse de bola. O Fluminense teve 71%. 71% de posse de bola contra 29% de posse de bola do Grêmio. O Grêmio nesse Campeonato Brasileiro, todas as vezes em que teve menos posse de bola, foi um time mais efetivo. Quando o Grêmio teve mais posse de bola, era uma posse de bola que o Grêmio não fazia a menor ideia do que fazer com ela. Então o Grêmio tem mais controle, mas aí não sabe como chegar no campo do adversário, não sabe o que fazer com ela, acaba desperdiçando, daí o adversário acaba aproveitando oportunidades no erro do Grêmio. Então, na verdade, o Grêmio precisa ser mais efetivo, precisa ser mais vertical, e isso ele consegue fazer quando tem menos posse de bola, porque parece que o Grêmio recupera e já quer sair direto para o ataque do adversário. É uma estratégia muito arriscada, tu jogar sem a posse de bola, mas é o que está dando certo pro Grêmio nessa temporada. Flamengo no Maracanã, eu não consigo imaginar um time sem posse lá. O que, pro Grêmio, por mais irônico que pareça, é melhor, porque o Grêmio consegue ser mais efetivo assim. Então, pro jogo de quarta-feira, eu tô confiante e eu vou acreditar até o último segundo, mas não só pela questão estratégica, mas muito pelo que o César Weiler falou na questão anímica do time mesmo. O time mostrar energia, o time mostrar que tá afim, mostrar que tem seriedade no negócio, sabe? Porque eu acho possível do Grêmio reverter o resultado no Maracanã, mas tudo depende da postura do Grêmio nessa partida. Depois eu posso trazer mais números desse Grêmio Fluminense.
Pois é, esse é o detalhe bem importante, viu, pessoal? Vamos começar o programa aqui esmiuçando muito o que aconteceu entre Grêmio e Fluminense, tá? Para depois a gente passar lá para o Rio de Janeiro na quarta-feira, cobertura especial. A partir de terça-feira já tem programa direto do Rio de Janeiro e você vai acompanhar tanto na Rádio Mortal 1 quanto na Rádio Mortal 2. Então, nos dois canais, tudo para você, torcedor gremista. E eu vou deixar aqui, vou fazer o pedido, melhor dizendo, para você curtir, compartilhar. Passamos a 50 mil pessoas aqui ao nosso lado. Isso é muito importante, tá? Vamos bater a meta de 100 mil inscritos, graças a vocês, torcedores do Grêmio. Então, fiquem com a Rádio Imortal, compartilhem, porque o que a Rede Globo fez, em uma denúncia descabida, uma denúncia que, bom, só mostra o quanto que eles estão com medo, não da Rádio Imortal, e sim dos veículos do YouTube, os youtubers, os veículos que não são os tradicionais, que estão dominando o mercado. Não é à toa que o Fantástico, por exemplo, que é um programa do domingo, em 50 anos está com a pior audiência da história. Não é à toa que o Jornal Nacional ninguém mais assiste. As novelas caíram por terra, porque é o desespero que a Rede Globo está. E o que eles estão fazendo? Tentando continuar com o monopólio. Minando, tentando tirar os canais alternativos, como a Rádio Mortal, como outros colegas que também foram no jogo Grêmio Fluminense durante o jogo, foram denunciados e tiveram também as suas transmissões interrompidas. Então eu sei que não é algo pessoal, não é algo com o Fabris, com o professor, com qualquer outro. Não. É algo que é o medo que eles têm, mas azar o deles. E para piorar, a partir de hoje tem o canal 2 da Rádio Mortal. Então tem o canal 1 e o canal 2, porque nós teremos muitos programas durante o ano, alguns conteúdos exclusivos, como o FPAN 2024, como a Copa Gramado, como agora o Futebol 7, aí vai ter aí um jogo festivo aí do Grêmio Futebol 7, e nós vamos transmitir, seja no 1, no 2, no 3, no 4, se precisar abrir 55 canais, nós vamos abrir para você, torcedor do Grêmio. Então, por isso que eu peço para você compartilhar, colocar nos grupos de WhatsApp, assistir, dividir. Eu quero a opinião de vocês. Está confiante? Está confiante para quarta-feira? A amostra, a virada contra o Fluminense foi boa? Foi legal? Você gostou? Quero que você curta aqui, quero que você fale aqui no microfone da Rádio Imortal. César Weiler e professor, quantas mil pessoas tiveram na arena? Vocês que ainda estão na cabine da Rádio Mortal, cabine de número 8. Mais de 30 mil pessoas, certo, teve aí, né? A atmosfera totalmente diferente. E eu quero fazer com vocês, tá? Enquanto o César procura, vamos esmiuçar posição por posição, porque o melhor em campo, no meu ponto de vista, foi o Grando, né? Por incrível que pareça, né? Eu sou um crítico do Grêmio. E hoje, o Grando foi um dos melhores, para não dizer o melhor. Então, eu peguei aqui o time que saiu entre os titulares e vamos esmiuçar, vamos começar com o Grando. O que vocês acharam? E o César tem aí o público, né? Isso, só a título de informação, 38.712 o total, tá? 38.712. O Grêmio que está com uma média de 25 mil pessoas no ano. Essa é a média do Grêmio. Uma média importantíssima, graças ao Soares, graças ao desempenho do Grêmio, que hoje é o segundo colocado, enfim, graças a tudo isso. Professor Gabriel Grando, também foi o melhor em campo para você, o que você achou? Pois é, não, na minha opinião não foi o melhor em campo, mas isso não significa que eu não goste do Gabriel Grando, enfim, eu acho que ele conseguiu garantir o resultado de certa forma, né? Ele fez defesas importantes, principalmente no primeiro tempo. No primeiro tempo, ele faz umas duas defesas bem difíceis, uma delas numa finalização cruzada do Cano, que ele pega no cantinho embaixo, assim, ele foi bem nessa parte. Só que ele ainda deixa a zaga insegura em relação à bola aérea, porque ele não sai que nem aqueles goleiros malucos, assim, para tentar tirar a bola. E também a reposição. A reposição do Gabriel Grando é uma reposição muito falha, muito complicada. Ele entrega a bola com muita frequência para o adversário, joga direto para fora. Ele jogando com os pés, ele vai muito mal. E hoje, em umas 3 oportunidades, pelo menos, ele entregou-se de graça para o Fluminense. O Fábio também fez isso, né? Mas é porque o Fábio é porque o Diniz obriga ele a não dar chutão, a ficar tocando no meio da área, e daí em algum momento ele vai se complicar. Mas o Grando, ele tenta dar o chutão e erra. Então é diferente.
E o Grêmio não pode fazer isso. Então eu não gosto dessa parte, mas acho que o Grêmio não teve uma má atuação com o que ele tem que fazer, que é defender. Agora, a bola aérea ainda é complicada e principalmente a reposição dele é muito complicada. Só um nível de registro aqui, porque é do interesse de todos nós. Campeonato Gaúcho 2024, os 2 times que subiram na Série A2 foram o Santa Cruz, que passou o Lajeadense na semifinal, e também o Guarani de Bagé, que passou o Monson, aquele time da Zona Sul de Porto Alegre, passou na semifinal também e farão a final da Série A2, o Santa Cruz e o Guarani de Bagé. Os 2 já estão garantidos no Gauchão 2024. E o detalhe, antes de você falar, César, em relação ao Campeonato Gaúcho, o Walter, ex-internacional, tudo mais, ele simplesmente acabou com o projeto do Pelotas. Ele acabou com o projeto Pelotas, fez uma papagaiada lá em Pelotas, saiu falando mal do clube, que aceitou contratar um jogador com 300 quilos, que, no meu ponto de vista, uma das maiores vergonhas no ano. E um clube tão tradicional como Pelotas, com torcida, não vai ter gente, não vai ter na Série A. Não que o Santa Cruz, não que o Guarani, pelo contrário, o Guarani é o de Bagé, né? Isso. Então, pô, Bagé voltando ao cenário regional. Bicampeão gaúcho e esteve na elite do Gauchão no ano passado. Eu não conheço o Bagé, então em 2024 a Rádio Mortal estará em Bagé. Quer dizer, depende do sorteio ali, né? Porque como a federação tem preguiça de fazer um sorteio decente e é sempre Ctrl-C, Ctrl-V, vamos ver aí como é que foi o ano passado, quem é que viajou para longe esse ano, quem viajou para perto, enfim. Mas igual. É muito então, provável, é muito provável que a gente não vá a Bagé, porque no ano passado o Guarani esteve na elite, jogou em Porto Alegre. Aí esse ano, com a tabela espelhada, seria em Bagé. O Bagé esteve na Série A2, agora retorna na próxima temporada, vai jogar em Porto Alegre de novo, provavelmente. Então tem esse lado. Então, só para registrar para você, curta, compartilhe, coloque nos grupos de WhatsApp, o Redação Domingo, Redação Especial, nessa vitória 2-1 do Grêmio sobre o Fluminense, o Grêmio na vice-liderança. Sinceramente, eu acho difícil alcançar o Botafogo, mas ficar em segundo lugar, olha, é uma grata surpresa. César Valer, Gabriel Grando. É impressionante como o Gabriel Grando tem algumas semelhanças conceituais com o começo da carreira do Marcelo Groy, né? Porque ele também era um goleiro que fazia algumas defesas importantes, mas era uma insegurança só, né? O Marcelo Groy só vira a sua chave naquele fatídico jogo contra o Atlético Paranaense 2016, Copa do Brasil, que inclusive é um jogo onde ele foi mal, mas depois nos pênaltis ele conseguiu ter uma redenção e ele virou sua chave. Só com uma grande diferença, né? O Marcelo Groy, desde os tempos mais remotos, Marcelo Groy demonstrava uma qualidade muito acima do que demonstra o Gabriel Grando. Então, conceitualmente, o Gabriel Grando e o Marcelo Groy são parecidos, mas ainda assim, a qualidade do Groy é imensamente maior, sempre foi, mesmo nos piores momentos do começo da carreira, maior do que o Gabriel Grando. Não um goleiro que me passa segurança. Dos 3 goleiros que o Grêmio tinha, não contando com o Kaique, que chegou agora, né? Mas que o Grêmio tinha ali com o Breno, Adriel e o próprio Grando. O Adriel, tecnicamente, era o melhor deles. Breno em segundo e o Grando, na minha opinião, era o terceiro. Né? Dentre os 3, era o pior goleiro, tecnicamente, o Grando, que acabou virando titular, e o único que ficou, Adriel e o Breno, deixaram o Grêmio. É o que temos, é um goleiro que tá aí, tá ganhando a sua posição, o seu espaço, e agora disputa com o Kaique. No jogo especificamente, não achei ele um dos melhores, mas também não foi uma partida horrorosa do Grando. Foi uma boa partida, fez algumas boas defesas, mas essa falta de segurança, inclusive no gol do Fluminense, eu acho que ele poderia ter feito algo a mais do que fez. Essa é a opinião de César Vaile em relação a Gabriel Grando. Qual é a sua opinião, torcedor gremista? Secador, enfim, o que você pensa sobre Gabriel Grando? Eu já falei, hoje eu achei até o melhor em campo. Fez algumas defesas enquanto o Grêmio estava no 0-0 e depois quando estava 1-0 também. 1-0 para o Fluminense. Aliás, quando nós falarmos sobre Grêmio e Flamengo, uma situação que eu quero bater com vocês é justamente o sistema defensivo, porque o Grêmio toma gol em todos os jogos, cara. E o Grêmio precisa fazer 2 no Maracanã, mas igual. Isso aí depois nós vamos falar. Fábio na direita. Professor, o que achou? Achei o caminho da roça do Fluminense no primeiro tempo, hein? Pois é. O Fábio vai sonhar com o Keno essa noite, porque o Keno balançou o Fábio para lá e para cá, assim, avacalhou o Fábio.
Mas eu acho assim, ó, o Fábio tem uma boa leitura de jogo, acho que fazia bastante tempo que ele não começava uma partida também, ficou bastante tempo lesionado, e o Keno tem essa qualidade, então não dá para desconsiderar isso. Dito isso, acho que o Fábio faz um feijão com arroz muito interessante, ele tem bom apoio, ele tem boa chegada, mas ele não é o cara mais ousado do time do Grêmio, mais criativo, achei ele até bem, como é que eu posso dizer, bem... dá para previsível. Essa é a palavra. Eu acho ele bem previsível, assim. Mas ele tem uma boa leitura, então acho que ele vai se adaptar bem, vai voltar, né, a se adaptar bem, mas o Keno avacalhou ele na partida de hoje. Construção por dentro é a melhor das questões que o Fábio consegue, né? Pelo menos falando da parte ofensiva. O que não foi muito exigido, na verdade, aquele lado direito ali, o Grêmio até construiu algumas coisas, ele mais dava passe de apoio do que realmente verticalizava a jogada. O Grêmio acabou construindo de outras formas, né? O Ferreira aparecendo por ali, o Bitelo, os dois fizeram um gol pelo mesmo lado, o próprio Soares ajudando bastante por ali, o João Pedro se aproximando. O Grêmio construiu de outras formas que não com o Fábio. Agora, a parte defensiva do Fábio realmente comprometeu bastante. Não dá pra, achar que o Fábio também é um grande culpado, né? Porque do lado dele tinha o Keno e o Marcelo, né? Marcelo pifando por ali, então, coitado do Fábio. Mas, assim, tirando os pesares, porque a circunstância também faz parte do jogo, azar do Fábio, né? Azar do Fábio, foi uma partida de ok para baixo do Fábio. Se fosse para dar uma nota, é algo na casa dos 4-5. Eu vou nessa linha. Tá certo que o Fluminense é um time lateralizado, né? Que é que o Diniz pede para o time atacar pelas laterais, seja direita e esquerda. E o Flamengo tem essa característica também de atacar pelas laterais. Então, por isso que o Renato tem que cuidar. E justamente tinha uma dobra de adversários em cima do Fábio. Quero a opinião de você, torcedor do Grêmio. O que você achou sobre o Fábio na lateral direita? A primeira modificação considerável. Rodrigo Eli no sistema defensivo. O que vocês acharam, hein? Eu achei uma boa estreia, tá? Nada além, nada além. Eu sei que o torcedor tá empolgado. É gremista. Mostrou. Mas achei nota 5. 5/6, na média. Nada além, César Weiler. Eu sei que tu tá indignado comigo. Mas nada além. Foi melhor que o Bruno Alves, mas o Rodrigo Eli não. Não começa, não vai me irritar agora na noite de domingo, né, César Fábio? Não faz isso comigo. Ele foi o melhor do Grêmio. Fabrício, ele foi o melhor do Grêmio, Fabrício. Ele não errou em nada. Ele foi muito bem no jogo. Zagueiro bastante seguro. Começou nervoso o jogo. Ele começou nervoso o jogo. Não, mas, tá ali, estreia, primeiros minutos dentro da arena, até um esquema novo. Pro time também era meio complicado, o Grêmio voltando a 2 zagueiros e tal, e ele fazendo sua primeira partida. Do lado dele, ele também não tinha um Jeromel, né? Por mais que eu goste do Bruno Alves. Bruno Alves tem lá suas boas limitações, né? E aí, o cara tava meio inseguro, mas foi bem. A insegurança dele passou nos primeiros minutos. Depois ele se mostrou muito bem no jogo, rebatendo muito as bolas, afastando o perigo para longe, né? Um zagueiro bastante seguro, bastante firme, bom na bola aérea. Gostei muito do Rodrigo Eli, para mim, melhor do time, cara. 8. Pois é, o Rodrigo Eli eu achei extremamente simples hoje, porque ele quis fazer uma estreia segura. Então a bola vinha nele, para onde estava apontado o nariz, ele o professor viu o mesmo jogo que eu. O professor viu o mesmo jogo que eu, torcedor. Eu olhei de costas. Só pode. Olhaste com o bumbum. Só pode, cara. Pra mim, o Rodrigo Eli foi seguro, assim. A bola vinha, ele não tentava... Burocrático. Não quis inventar muita moda. O que pra mim me servia pra hoje. Então, eu gostei da atuação do Rodrigo Eli. Acho que zagueiro tem que dar uma zagueirada de vez em quando, porque a gente... muitas vezes quer que o cara saia jogando tudo bonitinho e tal, que nem o Nino fazia ali, que nem o Marlon fazia no Fluminense, mas não é o estilo de jogo do Grêmio. Às vezes tu tem que chegar e acabar com a jogada mesmo, e o Rodrigo Eli fez isso muito bem na partida hoje, tanto que se precisasse ele chegava decepando a perna dos caras, não tava nem aí, sabe? Então tem que zagueirar às vezes, né? Isso aí. Mesmo não gostando muito da estreia dele, achei burocrático, melhor dizendo, mesmo não gostando muito da partida, é um jogador de potencial, viu? Isso aí nós conseguimos notar hoje. É um jogador de potencial. Não, ou seja, o Grêmio já para com essa história de não ter reserva, de ficar sempre pensando em Kahneman, Jeromel. Agora pode ter algo diferente. Agora,
o companheiro dele também não foi muito bem, hein? Porque é o seguinte, bola na pequena área e o centroavante do Fluminense ali, hã? Cano. O Cano, pô, fugiu. Eu tava com o Keno, eu sabia que não era o Keno. O Cano, na pequena área, o gol impedimento, Bruno Alves chupando bala. O primeiro gol, o único gol do Fluminense, Bruno Alves chupando bala. Muito mal o Bruno Alves hoje. O que vocês acham? O Bruno Alves ele é bom de coberturas, né? Mas aí o problema é que ele não pode ficar exposto. Ele não pode ficar exposto para ele ter que dar um primeiro bote. Aí ele vai mal, ele acaba ficando meio, como é que é? Tomou um milkshake de concreto, fica um corpo meio duro, né? O Bruno Alves. E eu acho que ele é um zagueiro que hoje teve bastante dificuldade. Eu até gosto do Bruno Alves, eu acho que é um zagueiro, não a nível de titular, mas ele é um zagueiro bastante seguro, cara. Bastante seguro, assim. Já teve um momento da temporada que eu disse que ele era o melhor zagueiro do Grêmio. E eu continuo com a mesma opinião naquele momento. Agora, não mais. Desceu um pouquinho de rendimento aí esse Bruno Alves, que teve suas boas dificuldades. Hoje não foi uma boa partida, abaixo da média, professor. Uma vez perguntaram pro Jeromel se a dupla dele com o Kahneman tinha um que afina e o outro engrossa. Que isso, né? E aí o Jeromel, que papinho, conversinha e tal, o Jeromel ficou todo desse jeito, porque em tese o Jeromel afina e o Kahneman engrossa. O Kahneman dá aquela bela engrossada. Só que hoje, por exemplo, na dupla entre Bruno Alves e Rodrigo Eli, os dois engrossavam, os dois estavam ali para onde o nariz estava apontando, dá um dedão para fora e não estava nem aí. Às vezes é importante, para o jogo de hoje funcionou, mas é importante ter o balanço. Se tu vai ter um Rodrigo Eli, que vai ser um cara um pouquinho mais grosso, aí tu precisa ter um outro que tenha uma boa saída de bola. No caso, os dois zagueiros de hoje não tinham isso. Tem todo esse lado aí. O sistema defensivo do Grêmio na vitória por 2-1. Na lateral esquerda, Reinaldo. No meu ponto de vista, muito abaixo também do esperado. Reinaldo errou passe de 1 metro. Tocou bola de 1 metro, tocava para a lateral. Não foi tão bem. E na hora de apoiar, que é a principal característica dele, não foi tudo isso. Eu fico preocupado com as laterais, tanto com o Fábio quanto com o Reinaldo. César Valho tá se coçando, tá se tremendo todo. Gostou do Reinaldo também, César? Não, horrível. Muito mal. Muito mal bom. o Reinaldo. E o que deu de rosca o Reinaldo, né? No jogo, olha, complicadíssimo. E às vezes na hora do apoio, ele. O produtor ali tá dando risada. Não, mas ele foi rebater bola e rebatia muitas vezes errado. Tá. E aí, cara, quando ele chegava do lado da grande área, teve um lance aqui que eu fiquei pensando, o que é isso, Reinaldo? O que tu tem na cabeça agora, Reinaldo? Ele foi fazer o cruzamento, ele cruzou, ele esperou o posicionamento do jogador e ele foi fazer o cruzamento, ele cruzou na onde o jogador do Grêmio tinha saído. O jogador do Grêmio saiu para fazer aquele movimento de receber o cruzamento fechado e ele cruzou aberto, onde só tinha o zagueiro do Fluminense. Então, assim, muito mal, não apoiou legal, errando, e aí, claro que eu fiz uma brincadeira no começo, mas errando muito lance técnico, que era aquela bola, afasta ou dá o passe seguro, tal, para não errar, e ele não conseguia. Mas eu tenho uma visão sobre o Reinaldo, tá? Que é realmente, tecnicamente, ele falhou bastante na partida de hoje. Mas o Reinaldo é como é que eu posso dizer? Ele é um termômetro do time do Grêmio dentro de campo, tentando elevar os ânimos dos outros jogadores. Por que eu tô dizendo isso, tá? Porque o Fluminense tinha o Fábio, tinha o Marcelo, tinha o Ganso, tinha o Cano, tinha vários jogadores extremamente experientes que quando dava qualquer problema na partida, os caras iam lá, cercavam o juiz, faziam gritaria e querendo ou não, o DNA desse elenco do Grêmio não tem muito isso. Só que quando o Reinaldo tá em campo, tu vê indignação. Tu vê o Reinaldo bravo. Tu vê ele, segurando a bola ali, não deixando os caras irem pra cima do juiz. Tu vê ele chegando pra separar. Tu vê ele chegando pra botar uma pressão no juiz também. Então, assim, o Reinaldo, ele realmente tá errando muito gesto técnico, mas ele tá elevando o ânimo do time do Grêmio dentro de campo, não deixando, e entendam a expressão, não deixando o Grêmio se acadelar, tá? Porque senão, se o Reinaldo não tá em campo, muitas vezes o Grêmio ia perder coisas no grito que não perde por causa do Reinaldo também. Então é só uma visão diferente aqui em relação à importância desse jogador, mas concordo com vocês que ele realmente não está bem tecnicamente.
Também concordo perfeitamente com vocês. Vamos lá, continuamos. Lembrando, pessoal, que esse é o Redação Especial de domingo aqui para KTO, Ótica Star, Central de Imóveis, João Lara Pneus, H-Mídia, AFAT, Rafa Sushi e MRV. Vá mandando superchat também. Manda o superchat aí para nós aí, fala sua opinião sobre o que você achou do jogo, que nós colocaremos na tela tranquilamente. Vai falando também no chat normal. Vai falando. Não está inscrito ainda? Te inscreve agora. Agora. Vamos terminar o dia com 50,2 mil inscritos. Vamos lá. Eu quero você ao nosso lado. Ronald, indo para o meio campo. Ronald, nervoso, errando também passe desnecessário e teve uma oportunidade, acho que foi no segundo tempo, uma errada do Fluminense, era chutar de esquerda. Ele ficou com medo, pipocou. Ou seja, jogador que pipoca com a camisa do Grêmio não merece nem ficar no banco de reservas. Volta pro sub-20, Ronald, pode voltar. Isso que ele começou estreando com gol. Não gostei nem um pouco da atuação dele. O que vocês acham? Deixa aí no time profissional, até porque se não for o Ronald, quem vai ser? Talvez coisa pior, ou não? Nem tem, eu acho. Né? Porque tem Vila Sante, tem PP, tem Carbajo. E depois disso é Ronald. Então, assim, entre Mila e Ronald, um abraço pro Mila, mas né, o Ronald errando coisas que ele errou hoje, o Ronald é melhor que o Mila, mas milhões de vezes. Então, a gente observou o Ronald em campo muito nervoso, bastante inseguro com o que ele tinha que cumprir. É isso que eu senti. Porque o Grêmio, nessa mudança de postura dentro de campo, essa espécie de 4-4-2 que o Grêmio formou, essa dupla de volantes, ela, em tese, tinha um pouquinho mais de proteção. Não precisava ela dar o primeiro bote sempre. Eu acho que o Grêmio podia se assentar um pouco mais com as linhas e marcar um pouco melhor. E parece que o Ronald não se adaptou muito a isso. O Ronald, talvez ele funcionasse um pouco melhor, ele buscando dar a marcação e ele sendo suporte aos outros e não exatamente ele tendo que cumprir uma função ali na linha. Então ele ficou meio perdido, meio confuso em alguns momentos, e é verdade, teve esse momento que ele apareceu ali dentro da grande área, não só esse, teve um outro momento também que ele apareceu num cruzamento, e ele não conseguiu concluir para o gol e tal, então ele pisou na área 2-3 vezes ali, não conseguiu contribuir muito também, partida discretíssima. Assim, achei a análise de vocês muito pesada com o Ronald. Eu concordo que ele deu uma pipocada ali naquela bola do Fábio, que ele não quis bater de perna esquerda dentro da área e tal, mas fora isso, cara, não vi essa mal o Ronald, achei que ele deu opção de passe pro Vila Sante o tempo todo, ele tentou preencher espaço, só que tem uma coisa que a gente não tá colocando ainda na equação, porque a gente tá só falando do time do Grêmio, tá? Mas o Fernando Diniz, olha, para quem viu o jogo do estádio, principalmente a gente que vê na cabine bem de cima, tu vê a movimentação dos jogadores, cara, é desesperador. É bizarro. Tu vê o Ganso na zaga, o Samuel Xavier de centroavante, o Cano de lateral direito. Tu vê os jogadores do Fluminense ocupando os espaços o tempo todo e trocando de posição o tempo todo. Chega um momento que tu fica tonto. E assim, pro Ronald, que tá o segundo jogo dele como profissional, não achei ele mal. Não achei ele mal mesmo. Eu acho que ele realmente pipocou naquela bola e reclamei disso no momento que aconteceu. Fora isso, ele tentou dar a opção de passe pro Vila Sante o tempo todo, ele subia as linhas de marcação, ele apertou a saída, tanto que ele apertou o Fábio em 2 oportunidades, uma delas foi essa bola que ele pipocou e a segunda foi a que ele deu passe pro Soares de primeira, que o Soares estava até impedido. Então, eu achei que o Ronald não estava tão mal assim. Ali nesse lance era para ele ter chutado, professor. Aí ele resolveu passar pro Soares. Concordo, nas duas. Aí até falei na hora da transmissão, eu falei assim, o Fábio toca a bola, o Ronald vê a bola vindo na direção dele, ele olha pra frente, tá o gol aberto, mas tá o Soares. Aí ele pensa, eu não vou resolver essa, que vai resolver é o Soares. Só que o Soares tá muito impedido, então ele dá essa vacilada. Mas eu acho também que existe o mérito dele estar subindo a linha de marcação a ponto do Fábio não ter pra quem tocar e ele roubar a bola. Então eu gostei da atuação do Ronald, assim, sendo muito sincero. Segundo jogo dele de profissional contra um Fluminense que é desesperador, cara. O Fluminense é um time pouquíssimo objetivo. Eu tava conversando com o César Weiler antes, assim, o Fluminense toca e não consegue avançar as linhas, não consegue ser vertical e tal,
mas, cara, tu vê a aplicação tática dos jogadores de uma maneira bizarra. E se tem um mérito na vida que o Fernando Diniz tem, é que não importa qual time ele pega, pode ser o Audax, pode ser o Atlético Paranaense, pode ser o São Paulo, pode ser o Fluminense, pode ser o Santos. Qualquer time que o Fernando Diniz pega, os jogadores fazem exatamente o que ele manda. Tipo assim, não é, eu pedi uma coisa e o cara fez outra. Não, o que o Fernando Diniz quer, o time faz. Então isso demonstra, inclusive, que ele tem algumas falhas, porque o time não consegue ser vertical. Mas tu vê o desequilíbrio do Fernando Diniz sendo aplicado aos jogadores do Fluminense. Tu vê a inteligência tática do Fernando Diniz sendo aplicada aos jogadores do Fluminense. Então, se tem um mérito que o Fernando Diniz tem nessa vida, é de que qualquer time que ele pega joga exatamente do jeito que ele quer. Ele se expressa muito bem com os caras. Ele sabe exatamente como fazer o boleiro cumprir com o que ele pensa de futebol. Vou aproveitar, enquanto nós estamos esmiuçando o time do Grêmio, principalmente os titulares, né? Estão pegando mais os titulares. Aí depois, óbvio, teve algumas modificações, mas os titulares, aqueles que atuaram uma boa parte do tempo, foi o caso agora, nós paramos no Ronald. Agora um detalhe bem importante. O Fluminense está com a mesma característica que o Botafogo. Eu assisti o Botafogo e o Inter ontem, óbvio que secando, óbvio que ali feliz por um lado e triste por outro. Mas os dois times com uma característica é o quê? Pegada do início ao fim. É no minuto 10, é no segundo 10, é no segundo 90, lá, o minuto 90, melhor dizendo. Sabe? É algo fantástico que eu não vejo no Grêmio, que é o que me preocupa. Eu não vejo essa dedicação do início ao fim, sabe? Sempre oscilando, e não vejo muita oscilação no Fluminense e no Botafogo. E um detalhe, eu estava conversando com o César Lopes ontem, o Cezinha, ex-treinador da base do Grêmio, e ele pegou e falou, Fábio, dá uma olhada, treinador, né, tem outra visão, que o Diniz perde muito tempo na parte defensiva com a bola, que é a posse de bola que não vai dar em nada, e que ele gasta muita energia ali, e realmente, e sinceramente, se o Diniz gastasse energia na parte ofensiva hoje do jogo contra o Grêmio, ganharia o jogo fácil. Como ele concentra muita atenção na parte defensiva, na questão de sair com a bola, tudo mais, acabou se dando mal. Azar é o deles, né? Óbvio, azar é o deles, coisa boa para nós. Mas só essa característica. KTO.com. Aliás, coloquei na KTO mais de 1,5 gols no jogo. Me dei bem. Coloquei mais de 1,5 gols, elevei essa. Eu coloquei o exato 2-1. 2-1? Ganhei dinheiro, Pô, que legal, cara. Que legal, boa. Já vamos pagar com esse dinheiro teu aí, já vamos pagar o nosso advogado aí que para entrar com a liminar contra a Globo. Esse safado sem vergonha aí. Então é o seguinte, Vila Sante, esse é o Redação Especial. Lembrando que segunda-feira tem reapresentação do Grêmio. Dessa vez o Renato não vai pro Rio, né? Antes, vai ficar aí. 10 da manhã reapresentação e terça-feira treino fechado, 10 da manhã e viagem pro Rio de Janeiro. E aí programação especial, hein? Programação especial, tanto no Rádio Mortal 1 quanto no Rádio Mortal 2, porque agora a Rádio Mortal tem 2 canais para você, torcedor gremista. Vila Sante, achei burocrático também. Pois é, eu acho que o time do Grêmio... tá fora, né? E tá fora do próximo jogo contra o Santos lá na Vila Belmiro. Ah, é? Levou o terceiro cartão amarelo. Tá bom, então tá, Vila Sante fora. Que bom que o PP retornou também, porque o PP é mais ou menos ali da volância, né, na mesma característica e tal, mas é um acréscimo importante. Vila Sante eu achei também burocrático, tentava subir as linhas junto com o Ronald, mas ele estava preocupado com o jogador nas costas. Acho que faz parte, nem todo jogo o Vila Sante vai se destacar também, né, Valer? Nota 6, né? Nota 6, bem médio, Vila Sante, algumas coberturas interessantes, marcou bem, foi forte fisicamente para poder fazer alguns combates, mas apareceu menos do que outras vezes. Até nas duplas de volantes que o Renato faz, normalmente tem um que vai melhor na fase defensiva e outro melhor na fase ofensiva, e não necessariamente eu tô falando de peças, mas é posições. Por exemplo, hoje, o Ronald apareceu 2, 3 vezes dentro da grande área e o Vila Sante não, apareceu muito menos. Foi uma questão de posicionamento. Normalmente o Renato fazia isso, partida para lá de discreta do Vila Sante. Bem interessante, né? Bem interessante. Vila Sante. Vamos lá. Bitelo, o que vocês acharam? Além do gol, fez mais alguma coisa? Voltou a ser o velho Bitelo?
Não voltou a ser o velho Bitelo, ainda tá errando bastante, tá sendo muito relapso, na verdade, tá errando passe bobo, ele tá se afobando, mas eu ainda acredito que seja só uma fase, porque tem muita gente que tá usando esse momento do Bitelo para dizer que na verdade ele não jogava nada, e eu não concordo com isso, acho ele um excelente jogador, mas a fase do Bitelo tá sendo bem ruim mesmo, então não tô gostando, apesar do gol de hoje. O Bitelo vinha numa fase -2, né? -2. Agora, na partida de hoje, foi para uma fase 2, 3 positivos. E aí, com um gol, tu acrescenta um pouquinho, vamos lá, uma nota 6 pro Bitelo. Porque assim, ele fez uma partida interessante por conta do gol. E aí, vez por outra, ele aparecia em uma jogada ou outra combinada, mas assim, em marcação, pecou bastante, não dava combate, e algumas vezes era o Bitelo aquele que a gente estava acostumado a ver em alguns momentos, né? Aquele Bitelo que, pô, eu posso dar o passe de 5 metros, ou eu posso fazer o lançamento de 3 dedos, o que que eu faço? Lançamento de 3 dedos, né? Que daí vai pro DVD. Então, assim, Bitelo, nota 6, nota 6. E o engraçado é que é o seguinte, né? Surgiu essa semana a especulação aí de um ruído de comunicação, porque ele achou que seria vendido, no final não foi, e aí teve até uma brincadeira nas redes sociais dizendo, bah, Bitelo descobre que não foi vendido e volta a jogar bola com a camisa do Grêmio. É mais ou menos assim. Eu acredito que o Bitelo tem que baixar um pouquinho a bola. João Pedro Galvão, a estreia de João Pedro, o que vocês acharam? Gostei da movimentação. Eu achei que foi um jogador que ficou muito próximo do Soares. Eu gostei, viu? Gostei. Interessantíssimo, interessantíssimo o JP Finalmente Galvão. você concorda comigo alguma coisa, né? Finalmente, finalmente. Vai chover então, né, Fábio? Não, mas o JP Galvão, cara, interessantíssimo mesmo. Um belo jogador, movimentando bastante, jogador forte fisicamente. Ele entregou uma outra coisa que o Grêmio não estava tendo, né? Que é conseguir fazer a pressão. O Grêmio se propunha a fazer pressão na última zaga do adversário, mas muitas vezes não conseguia, porque ficava só o Soares e mais um tentando fazer ali. Agora, esse um é o João Pedro. É um jogador que é mais forte fisicamente, bastante interessante. Ainda um pouco sem locadora e tal, porque tá começando a temporada para ele, né, agora. Então, vamos dar um desconto no João Pedro, mas bem interessante. Gostei muito, erra pouquíssimo. Jogador que se apresenta, aparece pro jogo, não tentou nada de muito difícil na partida, o que fez ele não errar nada também. Então, eu gostei da estreia dele, achei um cara seguro, joga de cabeça erguida. Eu tô confiando no futebol desse jogador, principalmente ele ajudando o Luizito Soares. Teve um passe que ele errou, professor, e você vai lembrar comigo que foi um calcanhar que ele foi fazer foi tocar ele foi sim. tocar para o Soares. Mas Ali foi um recurso, não foi balaca, isso. foi É uma recurso. trama quase dentro da pequena área, assim, um negócio muito rápido também, né? Não, bem interessante. Ferreira, que fez o gol da vitória, o que vocês acharam? Gostei do Ferreira, gostei. Eu espero mais dele, mas eu gostei. Ainda é o pingo de esperança do Grêmio quando se fala em individualidade. Isso, primeiro tempo dele muito bom, o segundo tempo dele, mas o primeiro tempo dele foi bom. Se apresentou, foi para cima do adversário, ele era o cara que preocupava a defesa do adversário também. Então, boto fé no Ferreira nesse sentido, para ele ser o desafogo de criatividade, assim, porque o Grêmio, pela avaliação que a gente fez, fica claríssimo. O Grêmio é um time extremamente burocrático, assim, um time que tem que passar e aparecer, ninguém dribla. Ferreira é esse cara, só que ele tem que chamar mais a responsabilidade ainda. O Ferreira me entrega uma coisa diferente, né? Ele me entrega um drible, ele me entrega uma quebra de linha, ele me entrega uma preocupação para o adversário que outros jogadores não dão. Então, isso que o Ferreira entrega me serve muito. Apesar de eu ter essa opinião e continuo tendo, que eu não acredito que o Ferreira vai chegar naquele nível que um dia se especulou dele. Eu não tenho mais essa crença. Ele pode melhorar, pode manter esse nível de hoje, que foi um nível interessante, ok, bom, mas ele não vai ser um Everton Cebolinha, ele não vai ser um PP, ele não vai ser, cara, não vai ser nem o Pedro Rocha da Copa do Brasil 16. Vai ser um jogador bom, que ele vai fazer alguns bons jogos, como foi hoje, e no mais, é um atleta ok. Hoje, para uma boa partida, eu daria um 7 aí para um Ferreira, tá bom. Para fechar o time, para fechar os titulares, Soares, que chegou à 10ª assistência na temporada. Foi uma boa partida dele. O que me chamou a atenção
foi ele falando para o auxiliar, o Alexandre Mendes. Quando o Alexandre perguntou, você quer ser substituído, você quer sair? Ele disse, olhou para ele, não, eu quero a bola, eu quero receber uma bola. Foi basicamente chorando as pessoas. Cara, eu só recebo moranga aqui. Eu não recebo um troço redondo. E ele tá certo. E ele tá Tá certo. certíssimo. Ele reclama bastante na partida, dá pra ver exatamente quando isso acontece. Só que tem dois lados nessa moeda aí. Primeiro, ele recebe muita tijolada. É muita tijolada. Tem um lance assim que o Bitelo vai invadir a área e ele dá um chute cruzado assim que o Soares não consegue nem dominar, a bola pega meio na canela assim, e o Soares fica brabo, por óbvio, porque o Bitelo não precisava fazer aquilo. Só que as bolas que chegam boas pro Soares também, ele tenta acelerar sem motivo. Às vezes ele podia dominar uma, podia cortar o zagueiro, bater pro gol, e ele tenta todas dar de primeira, todas dar um toquezinho por cima, todas acelerar, coisa que não precisa. Então, isso faz com que a atuação do Soares hoje não tenha sido boa, apesar de aumenta o número de assistência aí, bota mais uma assistência na conta dele. Só que, apesar de ele fazer render na questão do número, o desempenho em campo em si não me agradou do Soares, mas isso não significa que eu não quero que ele jogue. O Vila Sante foi mais ou menos assim também. É um jogador assim que cumpriu o que tinha que cumprir, sem muito brilhantismo, como o professor falou, mais uma assistência para conta, assim, mas sem muito brilhantismo, um jogador que fez uma partida ok do Soares. Até teve um vídeo que foi ele mesmo que postou uma lembrança do Barcelona, acho que é o Rodiabo que começa a jogada e depois é uma trama entre Neymar, Messi e Soares, né? E ele que dá um dos passes, e é esse tipo de passe que ele dá aqui. Esse toque de primeira e tal. Só que eu tô falando de Messi, tô falando de Neymar, tô falando de Jordi Alba, tô falando de Soares. Né? E aqui ele é Soares, Bitelo, Ferreira. Tá uma outra turma. Tá numa outra turma. Então a partida discreta do Soares, o que não quer dizer absolutamente nada para o resto da temporada. Pois é, bem interessante, né? Números, professor. Números da partida, então, entre Grêmio e Fluminense, para a gente poder fazer esse balanço todo desse Grêmio e Fluminense. 29% de posse de bola para o Grêmio, 71% de posse de bola para o Fluminense, 13 finalizações do Grêmio contra 19 finalizações do Fluminense. Dessas 13 finalizações do Grêmio, 5 foram no gol. Das 19 do Fluminense, 7 foram no gol. Escanteios, 3 para o Grêmio, 8 para o Fluminense, 3 impedimentos para o Grêmio, 2 para o Fluminense. Total de passes, o Grêmio trocou 284 passes, enquanto que o Fluminense trocou 713 passes. E números de defesas do goleiro, tá? O Grando fez 6 defesas. 6 defesas. Contra 3 defesas do Fábio. 3 cartões amarelos para o Grêmio, 4 cartões amarelos para o Fluminense. Esses são os números gerais de Grêmio e Fluminense pela finalização do primeiro turno do Brasileirão. E defesas do Grando, defesas difíceis. Olha, por incrível que pareça. Pessoal, KTO.com, Ótica Star, Central de Imóveis, João Lara Pneus, H-Mídia, a FIT, Rafa Sushi, MRV, todos os patrocinadores aqui da Rádio Imortal. Lembrando, hein? Lembrando, você não assistiu, não acompanhou no YouTube, ficou só na TV, quer acompanhar como foi a jornada da Rádio Imortal? Vai no Rádio Imortal 2, que é o Rádio Imortal ao vivo. Ali tem a narração do professor e também com o Caixa, o Felipe Fornec, junto com o César Valer, todo mundo acompanhando a vitória que colocou o Grêmio na segunda posição do Campeonato Brasileiro. Quero a opinião de você, torcedor, agora. Você acredita na quarta-feira, depois desse rendimento do Grêmio em casa, e depois, não vou nem falar de placar, vou falar do rendimento de São Paulo e Flamengo, que eu acompanhei. O Flamengo não vendo a cor da bola contra o São Paulo. Um time nervoso, pessoal. Um time nervoso. O Maracanã lotado e os caras pressionando. A pergunta que vale 1 milhão para você, César, vale para você, professor. Opa. Vocês acreditam na quarta-feira? Acredito muito. Acredito muito porque o Flamengo vem numa tocada assim de muitos problemas fora de campo. Muitos problemas fora de campo. O time não se entendendo, o time, e aí é uma crítica de quem acompanha muito futebol carioca, tá? Que eu tava analisando algumas pessoas e tal. O Flamengo é um time sem o famoso tesão,
sabe? Parece que não vai, pô, tá sempre arrancando de segunda, sabe? Parece que o negócio não vai pra frente, assim, o Flamengo. Então, assim, esse tipo de coisa é sintomático. Quando o time não tá se ajustando em campo, tem muito problema fora de campo. Parece que sempre nesse chove não molha, assim, esse negócio mais ou menos, nesse meio barro, meio tijolo. Quando chega um time querendo, afim, buscando, e encara esse tipo de adversário, pode dar boa coisa. Pode dar boa coisa. E a torcida do Flamengo, só para finalizar da minha parte, a torcida do Flamengo não é a torcida do Grêmio. A torcida do Grêmio, aqui por vezes também tá com umas frescuras, né? Mas na maior parte do tempo, pô, o time tá ali perdendo, tá ruim, tá mal, tá complicado e continua cantando, apoiando, querendo, aplaudindo. A torcida do Flamengo não. Começou a jogar mal. 15 minutos, vai é comenda, é xingamento e é pressão pro próprio Flamengo. Então é em cima disso que eu tô apostando muito, uma mudança de espírito do Grêmio e de um momento muito ruim do Flamengo para que a gente possa ter bom resultado na Copa do Brasil. Tô acreditando também, tô achando que o Grêmio pode sair sim classificado para a final da Copa do Brasil. Não dá também, olha só, tem uma coisa. Se a gente passar o Flamengo, daí vai ter muita gente dizendo: "Ah, já ganhamos o título". Cara, São Paulo aí também tá um timezinho chatinho também, tem reforços importantes em São Paulo. Mas o ponto é, primeiro vamos pensar no Flamengo. E eu acredito que sim, o Grêmio pode passar do Flamengo, contanto que tenha uma postura diferente, seja mais inteligente, principalmente mais efetivo. O Grêmio precisa ser mais efetivo, porque o Grêmio chega na cara do goleiro. Isso aconteceu contra o próprio Flamengo na Arena, porque as pessoas não lembram, porque tomamos 2-0, mas o Grêmio podia ter feito um gol com o Soares antes dos primeiros 5 minutos que ele bateu do meio de campo. O Grêmio teve uma bola, acho que com o Cristaldo, que o goleiro também entregou no pé do Cristaldo, ali ele pipocou na frente do goleiro. Então, assim, é ser efetivo, cara. É ser efetivo, porque se o Grêmio não for efetivo, eles têm um Gabigol que se cair na frente do goleiro, o cara vai guardar. O Grêmio tem que ser mais inteligente. Então, assim, efetividade, postura diferente e a gente sai com a vaga do Maracanã, César Fábio. Se Deus quiser, se Deus quiser. Pessoal, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência de vocês. Valeu, professor, valeu, César Weiler. Esse foi o Redação de domingo. Amanhã à tarde, 15 horas, o Redação, César Weiler que vai apresentar, fiquei sabendo, porque a reapresentação é pela manhã. E à tarde, o rescaldo do que aconteceu, o que ocorreu. Jeromel vai jogar ou só vai viajar para o Rio de Janeiro, já que ele foi preservado hoje, acabou treinando no CT e não indo para a Arena? Eu confio bastante. Curta, compartilhe, fique com a Rádio Imortal. Afinal de contas, nós trabalhamos para você, torcedor gremista. Não está inscrito? Te inscreve aí. Já é inscrito? Bota lá para os grupos, para o pessoal, te inscreve aí. Vamos chegar a 100 mil inscritos aqui, logo, logo, graças a você, torcedor do Grêmio. Beijo no coração de todos. Vamos para uma semana abençoada e de classificação do Rio de Janeiro. Eu tenho fé, eu acredito. Tchau, tchau.